Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Olá, Martin. Já faz muito tempo que eu não te pergunto como você vai. Então, como vai você? Eu ainda vou muito bem, obrigado. Bom, e do que nós vamos falar hoje? Hoje falaremos a respeito da obra médico-missionária em tempo de crise. Mas este assunto possui muitas conotações. Vivemos em tempos complicados em que não conseguimos discernir entre a causa e o efeito, pois a linha divisória entre as coisas está tão embaçada que as pessoas tornam-se confusas, bravas, o que acaba resultando em muitas divisões, que, na minha opinião, estão acontecendo de propósito, para que cada um de nós afirme-se na palavra de Deus para que possamos sobressair na multidão. Isso é o mais importante. Vamos pedir a bênção de Deus. Nosso Pai Celeste, nós precisamos das Tuas bênçãos, precisamos que o Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes e abençoe essa conversa. Em nome de Jesus, amém. Amém? Martin, existe tanta informação por aí, tem tanta coisa acontecendo no mundo, que se formos mostrar tudo, seria impossível. Portanto, o que faremos é mostrar pequenos vídeos de coisas que estão acontecendo, para que as pessoas possam assistir e, baseado em nosso sistema de filtro, Sim. possamos avaliar aquilo que está sendo dito. E veja, nós temos que assistir centenas de vídeos a fim de determinar aquilo que é relevante e que não é. E é uma grande responsabilidade definir aquilo que é relevante e o que não é. Agora estamos recebendo em outras línguas também. Sim. E algumas dessas coisas são impressionantes. Eu acho que eu estou começando a entender um pouco de alemão já. Pois é, de vez em quando eu lhe envio coisas em alemão, as pessoas também enviam pra gente. Todo mundo está ajudando no fim. Mas antes de começar, apenas mais uma coisa, Martin. Alguns dos vídeos que vamos mostrar deveriam ser espalhados aí pelo mundo, não é mesmo? Por exemplo, aquela série 3 Mensagens Angélicas, do Henry Stolba, ela não deveria estar apenas no YouTube, pois isso é evangelismo. E o mundo precisa saber daquilo. Talvez devêssemos lembrar a audiência de que temos uma sessão de download gratuito, para que todos possam baixar esses vídeos. Muitas pessoas dirão, mas eu já conheço as 3 mensagens angélicas. Sim, mas o mundo não conhece. Não. Portanto, baixe os vídeos. Não sabemos até quando esses vídeos estarão aí disponíveis. Não, e as coisas estão mudando num ritmo muito rápido. Nós já mencionamos no E aí, professor anterior, que muitas mudanças estão por vir a partir de janeiro no campo das redes sociais. Correto. E como nós anunciamos antes, nós acabamos de instalar um servidor próprio, um sistema de internet independente apenas para lidar com esta situação. Portanto, baixem os vídeos, baixem as mensagens que vocês acham serem relevantes para as pessoas aí fora. E distribua por um pendrive, não sei, porque muito em breve não será mais possível fazer esse tipo de trabalho. A hora de trabalhar é agora. Não percamos a oportunidade. Com certeza. Então, vamos dar uma olhada nesses clips. E, como você mencionou, eu vou deixar aqui os links para os vídeos na íntegra, na descrição desse nosso vídeo. Para que todos possam assistir livremente. Mas antes, vamos dar uma olhada breve em como o mundo está enganador. Como as pessoas estão sendo confundidas de propósito. Temos aqui um tweet citando diretamente o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. E ele diz aqui: miocardite
e miopericardite resultantes da vacinação do Covid-19 pela vacina de mRNA. Segundo ele, há vários sistemas de monitoramento de segurança em vários países, dando apoio à descoberta de que há um aumento de risco de miocardite e miopericardite após a inoculação por vacinas de mRNA contra o Covid-19. Isso veio do próprio órgão de controle. E aí, lá embaixo, o Twitter diz que essa informação é enganosa. Então, os próprios checadores de fatos deles dizem que eles estão errados. Eles não deveriam ter dito isso. Cale a boca e não fale desses problemas. É triste que nós tenhamos chegado a esse estado na história. Mesmo que a informação venha da fonte mais alta, uma outra pessoa pode decidir que a informação é incorreta. E é eles que decidem o que não é incorreto. Veja também as novas leis, o que está acontecendo na Áustria, ou na Europa em geral. O que está acontecendo no mundo todo, em Israel, em Gibraltar, na Austrália. Essa história já passou de longe o campo da lógica. Ah, com certeza. Não há lógica para o que está acontecendo aí. Um dos líderes alemães, um líder da fraternidade médica, disse, por exemplo, que os não vacinados podem fazer compras essenciais, podem trabalhar, eles também podem procurar ajuda se quiserem, mas em relação a todo o resto, eles não podem participar da sociedade. Como assim eles podem trabalhar, podem comprar? Isso é ridículo, isso foge de toda lógica. Exatamente, é como se a lógica tivesse deixado a sala já há um tempo já. Não é mais uma questão de lógica. Não mesmo, na verdade soa bem parecido com os tempos da Segunda Guerra Mundial. Exato. Eu te deixo comer sentadinho aí, mas você não pode comer de pé. Esse tipo de regra é regra militar, de quando estávamos no exército. Bom, eu fui para o exército. Eu acho que você escapou, não foi? Eu fui enviado para a guerra, mas não fui para o exército. A minha geração era obrigada a servir no exército. E as regras eram assim, elas não faziam sentido. Tipo, cave um buraco porque o fulano A ordenou. Aí chega o fulano B e fala, fecha o buraco. É esse tipo de coisa que acontece lá. Isso serve para quebrar com a nossa moral. Serve para quebrar qualquer resistência, de forma que quando você é formado, você é praticamente um robô. Isso é um tipo de controle mental. Para onde eles estão nos levando? E por qual razão aqueles que questionam a narrativa são imediatamente censurados? Temos aqui um vídeo que mostra como jovens atletas estão simplesmente morrendo. E as pessoas estão perguntando o porquê disso? Vamos dar uma olhada. Jogador colapsa e fica imóvel. Jogador morre de ataque cardíaco durante uma partida de futebol. Jogador de basquete morre aos 35 de ataque cardíaco. Jogador do Barcelona faz exame cardíaco após dor no peito durante o jogo. Jogador de futebol resgatado por helicóptero após um jogo. Um futebolista morre em Cangas. Menino de 12 anos morre em treino de basquete. A mídia e os políticos estão perplexos sobre o que poderia estar diferente em 2021 em relação ao passado. Jovem jogador de rugby morre subitamente aos 17 anos. Socorrista reanima jogadora de hóquei que parou de respirar durante a partida. Jogador profissional de hóquei morre aos 24 anos durante o jogo. Parada cardíaca no campo de futebol. Jogadores salvam vidas. O colapso de Duamena ofusca a partida do Linz contra o Hartberg. Choque em Rostocker. Jogadora de 17 anos colapsa em campo. Jogador de rugby em estado crítico após sofrer ataque cardíaco durante o jogo. Um corredor morre após sofrer 3 paradas cardíacas. Um jogador morre de ataque cardíaco no vestiário durante o intervalo. Jogador de 37 anos morre de ataque cardíaco depois de uma partida. Uma maratonista sofreu parada cardíaca durante a maratona. Zagueiro segue hospitalizado em estado grave uma semana após parada cardíaca. Enfermeiro e árbitro morre aos 30 anos enquanto dormia. Competidor do Ironman morre durante a parte de natação do evento. Jogadora de futebol precisa deixar o esporte devido a problema cardíaco. Ronaldo Cisneros e o problema cardíaco que pode encerrar sua carreira. Atacante Ryan Bauman de volta aos treinos e medicado após exames cardíacos. Ataque cardíaco no campo de futebol em Treviso.
Árbitro morre no campo de futebol. Os paramédicos tentaram reanimá-lo por 2 horas. Jogador sofre dupla parada cardíaca. Tour latino-americano sofre outra perda trágica após CAD colapsar e morrer. Jogador de 19 anos não irá mais jogar esse ano após diagnóstico de pericardite. Jogador morre de parada cardíaca no meio do jogo. Pulso de jovem jogador volta brevemente, mas ele não resiste e morre em segundos. Comunicado da morte de um jogador de futebol americano. Jogador vítima de um ataque cardíaco sai do coma. Jogador de handebol colapsa com o coração disparado. Muitas homenagens a ex-capitão de time de futebol que morreu subitamente. Jovem jogador de cricket morre após sofrer parada cardíaca. Menina de 14 anos sofre ataque cardíaco em campo. Jogador de hóquei pode perder toda a temporada devido à condição cardíaca. Jogador em recuperação no hospital após sofrer colapso em campo. Jogador de futebol morre subitamente aos 20 anos e a namorada lamenta. Ciclista de 22 anos forçado a deixar o esporte após problema cardíaco. Jogador de hóquei de 24 anos morre 11 dias após colapso em jogo. Ministros traçam planos para trazer de volta os testes e quarentena para aqueles que recusarem a terceira dose. Sem dose de reforço, nada de viagens internacionais descomplicadas. Martin, tudo isso aconteceu apenas em setembro, outubro e parte de novembro. Esse tipo de coisa nunca aconteceu antes. Alguns estão se perguntando se não é por causa do Covid. Já outros questionam se não é justamente a vacina. Porém, alguns ainda dizem, sempre foi assim. Acontece que não, isso nunca aconteceu. Qualquer pessoa que tenha a habilidade de pensar sabe que isto não é normal. Tem alguma coisa de errado nisso aí. Alguma coisa não está certa. Temos um artigo aqui de 5 de novembro falando sobre este assunto. 30 casos. Série dramática de problemas no coração em atletas de topo. É algo aterrorizante de se ver. Pessoas jovens, em forma, aparentemente muito saudáveis, estão de repente morrendo. Já houve mais de 30 casos apenas nos últimos poucos meses. Casos não relatados são provavelmente muito maiores. A grande pergunta é, o que está acontecendo? E eu acho que é uma pergunta muito pertinente. O que está acontecendo? Apesar dos relatórios oficiais, como por exemplo o VARS, estarem reportando milhares de mortes e literalmente centenas de milhares de reações adversas, sempre se coloca um pano quente em cima. Além disso, ao considerarmos que o VARS representa apenas 1% dos relatórios, apenas 1% do número real, porque, veja, o sistema ele é projetado para dificultar os relatórios. É mesmo. E o que também é um problema é que, muitas vezes, e eu sei de algumas pessoas, que elas ficaram doentes, mas elas não reportaram a nenhum sistema de registro dos efeitos colaterais. Ou elas não relacionaram esse problema com a vacina. Correto? Elas, então, não... Elas pensam, é normal que eu estou doente. Veja, todos esses dados que temos, e diga-se que isso nunca aconteceu na história da humanidade, estão sendo ignorados. As pessoas que questionam a narrativa são marginalizadas. Esse artigo é de 22 de novembro. Dr. Fauci se mostra vago em relação à mudança do termo totalmente vacinado. Ele diz, podemos mudar isso. O Centro de Controle de Doenças, na semana passada, recomendou que todos os adultos de idade de 18 anos para cima deveriam receber uma dose de reforço após ter completado o programa de vacinação. O Dr. Fauci disse à rede ABC que espera que a dose de reforço não diminua da mesma maneira que as doses iniciais, o que evitaria que americanos tivessem que tomar doses de reforço regulares entre 6 meses ou até mesmo 1 ano. Mas, caso isso não ocorra, os dados mostram que devemos fazê-lo mais frequentemente, e nós o faremos, pois queremos nos assegurar que a população esteja protegida, custe o que custar. Sabe o que é interessante, Martin? É que as pessoas que foram vacinadas e acabam contraindo novamente a doença, como está acontecendo agora em Israel e Gibraltar, elas são chamadas de não vacinadas. É impressionante. É incrível, não é? As pessoas que foram vacinadas
estão culpando aquelas que não foram, mesmo em áreas em que 100% da população foi vacinada. Então, quem seria o responsável nestes lugares? Isso deveria nos fazer pensar. É por isso que eu disse que eu acho que a lógica foi embora já faz por volta de 1 ano e meio. Não existe lógica aqui, isto é uma agenda. Martin, este vídeo é muito interessante. Ele é bastante longo, então não vamos mostrar tudo. O vídeo é entre Tucker Carlson e Robert Kennedy. É uma conversa muito interessante. O Robert Kennedy escreveu um livro a respeito disso. E na conversa eles falam sobre o livro. Ele é um pouquinho longo, mas eu acho que vale a pena assistir. Pode ser difícil para alguns compreenderem, porque sabemos que ele tem um problema na fala, mas uma vez que você se acostuma, é possível absorver o assunto. Nós vamos colocá-lo nos links, para que as pessoas possam se informar a respeito do que está acontecendo. Nós acabamos de rever esta entrevista inteira que estamos prestes a exibir com Robert Kennedy Jr. E, para ser completamente honesto, nos primeiros minutos, se você não está acostumado com a maneira como a voz dele soa, você pode pensar consigo mesmo, bom, eu estou com dificuldade para entender isso. Nós aconselhamos fortemente que você continue ouvindo. Vale a pena. Há muito aqui e você deveria ouvir tudo. Sabe, por que as pessoas têm esse fervor religioso quando se trata de vacina? Porque eu não posso sentar com os meus amigos liberais, e ter uma conversação baseada em fatos. Porque eu tenho que ser silenciado? Porque as pessoas me consideram perigoso? Ou que você está assumindo um grande risco ao me colocar neste programa? Por que não podemos falar? Por que não podemos fazer, sabe, o que se deve fazer numa democracia, que é ter, quero dizer, em última análise, encontrar um ponto em comum com pessoas que discordam de você. Amar o seu inimigo, ter debates baseados em fatos e, sabe, e que sejam agradáveis e que sejam, e que talvez possam resolver e talvez não resolver problemas. E, em vez disso, qualquer pessoa que tenta falar sobre essas coisas esbarra em algo que parece uma ortodoxia religiosa medieval do estilo antigo, que é a repetição dos jargões. Siga a ciência, proteja a vovó, pare de ser egoísta. E uma total relutância em falar sobre os fatos, uma total indisposição, uma impenetrabilidade para argumentos factuais. E não só isso, mas também uma raiva feroz por você ser perigoso, porque você tem um ponto de vista diferente do meu. Esta foi apenas uma amostra, Martin. Mas toda a entrevista é bastante relevante para o tempo em que vivemos. Ele apresenta muitos dados baseados em fatos. Veja, o problema é que ele já tem sido criticado por vários anos. É verdade? Ele já tem chamado ele de teórico da conspiração já há provavelmente 30 ou 40 anos. Eu concordo com o que ele disse. Verifique os fatos. Qualquer um que esteja por aí dizendo que nós temos que confiar na ciência, bem, então compare a ciência. As pessoas o acusam de ser um advogado, mas em seu time de pesquisadores há muitos médicos proeminentes. Mas não resta dúvidas de que há uma enorme polarização na sociedade. Porém, um dos lados está sendo marginalizado, está sendo demonizado e censurado. Isso nos mostra que há alguma coisa de muito errada no meio de tudo isso. E como ele mencionou, parece quase como uma ditadura medieval religiosa e perversa. Ele acertou nisso, mas ele provavelmente não sabe as origens disso. Chegou um ponto, Martin, em que eles falam abertamente a respeito da nova ordem mundial, principalmente em relação à implementação destas coisas. Também existe um vídeo que mostra o porta-voz do governo australiano, em que ele usa claramente a palavra nova ordem mundial.
Também o responsável pela saúde no governo australiano utilizou este termo numa coletiva de imprensa. Esta é a nova ordem mundial. Bem, eu acho que a maioria sabe de qual lado está o Dr. McCulloch. E para mim é muito intrigante a maneira como as pessoas marginalizam este cardiologista de ponta. Eles o tratam como se ele fosse um elemento completamente irrelevante ao assunto. É incrível se você considerar as credenciais científicas dele e o que ele alcançou. Se eu não me engano, ele é um dos autores que mais publicou artigos validados por outros cientistas. É verdade. Mas se você procurar o nome dele no Google, logo na primeira página você vai ver já a checagem de fatos. O que é interessante a respeito do que ele diz aí é que ele está percebendo que parece haver uma outra coisa por trás do assunto, além da medicina. E ele não consegue ainda entender com clareza que poder seria esse por trás de tudo isso. Se trata de algo tão poderoso que ele não consegue encaixar direito naquilo que ele está vendo. O problema é que se você não conhece o aspecto religioso da questão, você não vai identificar esse poder. Mas o fato de as pessoas estarem percebendo que há algo por trás, mesmo sem ter o entendimento das profecias, é algo surpreendente. Vamos então dar uma olhada no que ele tem a dizer. Se não agirmos agora, o que as pessoas dizem é que seremos como a Austrália. A Austrália tem muito pouca Covid. Na maioria dos dias, há mais mortes por vacinas do que mortes por Covid. Há algo errado acontecendo na Austrália, muito errado. E a África do Sul é a próxima da fila, a Europa é a seguinte da fila, é um lugar muito perturbador. E eles chegaram num ponto em que estão prestes a romper. Eles restringiram as liberdades da população, não tem como ser sobre Covid nesse estágio. O que está acontecendo na Austrália não é sobre Covid, é sobre algum tipo de contágio mental, é sobre algum tipo de psicose, algum tipo de neurose, algum tipo de controle totalitário que ocorreu no mundo todo. Algo muito sombrio está acontecendo. A Covid é uma plataforma e evento que foi planejada, foi organizada. As vacinas foram planejadas e organizadas de alguma forma para efetuar algum tipo de mudança muito grande que está ocorrendo em todo o mundo. Mas seja o que for que esteja acontecendo, os princípios estão em sintonia. E o que eu quero dizer com sintonia é, todo mundo está na mesma situação. O que significa que há um cara de joelhos nas Filipinas. Se ele não tomar vacina, ele não vai receber o seu cheque do governo. E um garoto vai ficar de joelhos em Los Angeles porque ele não pode ir para a escola se não tomar vacina. Esse mesmo tipo de coerção e represália está acontecendo em todo o mundo. Este livro mostra o acordo de transferência de material entre a Moderna e os chineses para a proteína Spike antes que a Covid fosse um problema. Ok? Isso foi planejado. Este livro tem um simpósio Johns Hopkins. Eles planejaram a pandemia em 2017. Eles planejaram como iriam colocar o placar na CNN. É bastante óbvio que houve uma supressão do tratamento para promover o medo, o sofrimento, a solidão, o isolamento, a hospitalização e a morte, a fim de promover a vacina. Isto foi apenas uma amostra do que ele tem a dizer. Eu acho que resume mais ou menos o pensamento dele. O Robert Kennedy basicamente disse a mesma coisa. E, na verdade, ele provou em seu livro. Seria muito bom que aqueles que tivessem condições lessem esse material. Sim. E é importante você ter mencionado antes que eles perceberam que algo está errado, mas eles não têm a narrativa bíblica para poder fazer sentido disso tudo. E é isso que nos incomoda. As pessoas não conseguem enxergar que há algo de errado. Elas simplesmente aceitam a narrativa que lhes é passada. Elas estão trilhando o caminho da lavagem cerebral. É muito importante entender isso que você mencionou, porque se você pensar, o problema é o Bill Gates, ou o problema é o Dr. Fauci, ou é essa pessoa, ou aquela. Se você pensar assim, você terá perdido foco, porque, como ele disse, isso vai muito além. É isso que nós estamos dizendo algo desde universal. o começo. Quando falamos sobre estas coisas no passado,
nós fizemos questão de mostrar as conexões do Vaticano com essa história. Nós vemos estas pessoas falando com o papado, nós as vemos falando com organizações jesuítas, ou mesmo elas pertencem a organizações jesuítas. Outras ainda são treinadas por elas. Algumas se intitulam católicas, outras se intitulam evangélicas, mas todas elas recorrem à mesma fonte, da qual recebem a sua informação. Temos aqui a Fundação Bill e Melinda Gates, junto à NIH, na terceira Conferência Consultativa Anual de 18 de abril, no Centro Porter de Pesquisa Neurocientífica. Reunidos para discutir questões de saúde global como o Zika vírus e a AIDS, estavam Bill Gates, o diretor do NIH, Dr. Francis Collins, e do NIAID, diretor Dr. Anthony Fauci. Estas pessoas são a fachada do que está acontecendo. Mas nós queremos saber o que está por trás da fachada. Queremos saber por que todos estão falando de maneira coordenada. Temos os diretores médicos, temos a mídia, temos os políticos. Todos estes setores estão falando uma só voz. Vamos dar uma olhada agora no Dr. Francis Collins. O Papa nomeia o líder do NIH para a Academia de Ciências do Vaticano, o geneticista Francis Collins. O Papa Bento XVI indicou o Dr. Francis Collins para a Academia de Ciências do Vaticano. Martin, é exagero dizer que todos eles têm relação com o Vaticano? Todos eles têm uma ligação. Todos eles. A gente até mostrou que o Bill Gates recebeu o título de cavaleiro. Correto? Collins, de 59 anos, é o geneticista que liderou o projeto do genoma humano. Por que ele estaria interessado em todas essas manifestações e manipulações? Daremos agora uma olhada em um vídeo que fala sobre o que está acontecendo na Áustria. Ele mostra como a sociedade foi, de repente, dividida em duas. De um lado, aqueles favorecidos pela mídia e o governo, e do outro, os marginalizados, os rejeitados pela sociedade. É como se a sirene estivesse soando. É como na época da Segunda Guerra Mundial, onde certos grupos de pessoas foram colocados em certas categorias. É isso mesmo. Vamos então dar uma olhada naquilo que está acontecendo na Áustria. Olá, bem-vindo ao Unheard. Eu sou Fred Sayers. Estou aqui em Viena, capital da Áustria. Você pode ver a Rathaus, o prédio do parlamento, logo atrás de mim. E é uma manhã de novembro aparentemente comum, bastante cinzenta. Exceto que não é realmente uma manhã comum, porque à meia-noite da noite passada, uma nova lei entrou em vigor, que dizia que qualquer pessoa que não seja vacinada não tem permissão legal para sair de casa, exceto por alguns motivos prescritos. Em outras palavras, é o primeiro lockdown do mundo para os não vacinados. Eu quis vir aqui para descobrir como se sente uma sociedade em que 1/3 da população foi mantida em casa em prisão domiciliar obrigatória. O que as pessoas que estão andando por aqui sentem sobre essa nova realidade? E talvez o mais importante, como está sendo para os que estão presos em casa? Este vídeo é bastante longo, mas ele é muito informativo. É muito bem feito também. Ele fala sobre os aspectos legais, ele conversa com pessoas nas ruas que foram vacinadas e as que não foram. E ficou claro para mim que as pessoas se tornaram tão calejadas, tão endurecidas, que elas não têm absolutamente nenhuma consideração ou sentimento por aqueles que têm opinião diferente. Exatamente que nem o Kennedy falou. Exato, as pessoas das ruas disseram que não estão nem aí para o que acontece com o outro lado. Bem feito para eles. Bem feito para eles. E bem depois disso ele disse, ok, mas vocês ainda podem transmitir a doença, vocês ainda podem pegá-la. E daí eles fizeram uma cara engraçada e não sabiam nem o que responder. Eles ficam sem saber o que dizer, portanto há muitas inconsistências nisso tudo. Mas por que estamos mostrando isso, Martin? É hora das pessoas começarem a pensar. Sim. Este é o nosso objetivo.
Sabe, eu escutei uma entrevista de um médico alemão que hoje está aposentado. E ele costumava debater com seu pai, que era parte do exército alemão na Segunda Guerra. E ele costumava culpá-lo, dizendo que o exército alemão possuía as informações de antemão no período do regime nazista. Por que então o exército não tomou nenhuma providência de acordo com sua consciência? E ele nunca perdoou seu pai por isso. Mas hoje ele entende o que aconteceu. É que a propaganda é capaz de lavar o seu cérebro a ponto de alterar sua perspectiva. Muito bem, dito isso, qual seria o alvo de toda a propaganda atual? Temos aí um outro vídeo a respeito do que está acontecendo em Gibraltar. Mas por que Gibraltar? É porque este país vacinou 100% de seus habitantes. Na verdade, grande parte da população recebeu 3 doses da vacina. Então, o que está acontecendo lá? Um lugar que vai ter um péssimo Natal é o lugar mais vacinado do mundo. Certo, então, Rick, é o caso de Gibraltar. A contagem total de vacinação no país é 100%. 100% da população da ilha de Gibraltar está vacinada. E, no entanto, eles estão tendo casos de Covid. Quem está transmitindo? Bom, devem ser aqueles que não se vacinaram e que estão lá, certo? Mas não tem não vacinados. Todo mundo está vacinado em Gibraltar. Abre aspas, Rick, para esse artigo aqui. Em meio ao aumento de casos de Covid-19, Gibraltar cancelou os eventos oficiais de Natal e desencorajou fortemente as pessoas a realizar reuniões privadas por 4 semanas. Toda a população elegível de Gibraltar foi vacinada. O governo de Gibraltar recentemente anunciou que as festas oficiais de Natal, recepções oficiais e eventos semelhantes foram cancelados e aconselhou o público a evitar eventos sociais e festas nas próximas 4 semanas. Espaços exteriores são recomendados em vez de interiores. Tocar e abraçar é desencorajado e o uso de máscara é recomendado. Com base no surto de Covid em Gibraltar, eu diria: todo mundo deveria se vacinar. Isso é muito estranho, não é, Martin? Toda a população foi vacinada e alguns deles receberam até mesmo 3 doses. Portanto, a narrativa que está sendo propagada pelo mundo perdeu todo o senso de lógica. Exatamente. Não há lógica. Não existe mais lógica nenhuma. Simplesmente não há. Então isso serve para te mostrar que existe algo maior por detrás disso tudo. Exato. Agora vamos pensar um pouco. O nosso próximo vídeo também é bastante longo. Nós não mostraremos tudo, mas colocaremos um link na descrição. As pessoas também deveriam assisti-lo. Mas por quê? Porque é um vídeo tranquilo, calmo, composto, mas que ainda assim faz perguntas muito pertinentes. O que está acontecendo? A lei marcial é o que vem a seguir? E agora podemos ver que muitas pessoas estão começando a se levantar contra esta loucura. E parece muito encorajador, é claro. Eles querem que essas manifestações cresçam o máximo que puderem, para que assim possam chamá-las de rebelião e distúrbios civis eventualmente. Por favor, não pense cegamente que isto é finalmente o povo tomando o poder em suas próprias mãos, porque não é. É um vídeo bastante interessante, as pessoas deveriam assistir o todo. Exatamente. Mas ela pergunta se essas pessoas querem tomar o poder. A resposta é não, elas não querem. Então, este assunto está causando divisão? Você sabe que a Bíblia fala sobre isso. Ela diz que as pessoas se levantariam umas contra as outras. Diz que haveria conflitos étnicos. E, Martin, se nós pensarmos a respeito de planejamento, a maioria das pessoas não pode sequer imaginar que a situação atual teria sido planejada, pois isso seria muito diabólico. Mas, ao analisarmos tudo com lógica, podemos ver que existe algum planejamento por trás.
Nós já mostramos em outros episódios como eles fizeram simulações, exercícios para responder ao que está acontecendo hoje. Consideremos agora as divisões que ocorreram nos anos recentes, nos anos bem recentes mesmo. Veja, por exemplo, a política americana. Tínhamos o Donald Trump e agora temos o Joe Biden. Nunca na história ocorreu uma divisão tão grande como essa. Nunca houve tanto ódio entre duas ideologias políticas. Não é mesmo? Com certeza, é quase como se eles estivessem preparados para a guerra. Exatamente, é quase uma guerra civil. As pessoas se odeiam sinceramente. Então, temos uma divisão política que chega ao ponto do ódio. Depois veio a divisão racial, Black Lives Matter, também ao ponto do ódio. Recentemente tivemos esses julgamentos e tivemos também atropelamentos de pessoas em manifestações. Temos no mundo hoje uma tensão racial terrível. E agora tensão econômica. Sim. Temos a tensão entre os vacinados e os não vacinados. Temos também as tensões religiosas. Tudo é planejado a fim de levar grupos uns contra os outros. E eu encorajo que todo mundo assista, e vou deixar o link, que assistam a sua palestra sobre a dialética hegeliana e o ordem a partir do caos. Seria muito bom mesmo. Agora, uma vez que temos tanto caos e tantas manifestações, seja lá por qual razão, agora, o que eu acho incrível é como os governos permitem essa divisão. Eles permitem que isso aumente até chegar ao ponto da violência. Pessoas estão perdendo a vida por causa disso. E aparentemente não estão fazendo nada. Então chega mais uma onda de violência e mais uma onda de violência. E depois tem a violência de gênero. Se der uma olhada no que está ocorrendo nas escolas dos Estados Unidos, como eles estão deliberadamente introduzindo um material que enfurece uma outra porção da sociedade, acaba resultando em muito ódio. E então a mídia começa a chamar um certo grupo por nomes e a marginalizá-los, demonizá-los, para criar ainda mais tensão. Chegaremos a um ponto em que o tumulto social será tamanho que não será possível controlá-lo. Sim. Mas isso é exatamente o que eles querem. Sim. Chegamos então à lei marcial, na qual a Constituição já não tem mais autoridade. Num cenário como esse, eles farão o que bem quiserem. E daí podem até reintroduzir ou reinstaurar a pena de morte. Exato. E é interessante que na Europa, a pena de morte havia sido abolida. Porém, há uma nova regulamentação que diz que nos casos de tumulto civil e guerra, a pena de morte é legal. Então, a pena de morte está de volta. Exatamente. E nós estamos no estado de emergência. O mundo inteiro está. E continuará assim. Para que nenhuma regra ou constituição faça diferença. Os tribunais já não importam mais. Você pode alegar que é protegido pela Constituição, mas isso não vai te ajudar. É inútil, é inútil. O que queremos dizer aqui é que estamos indo na direção de um tempo que nunca houve antes. Na verdade, nós vivemos este tempo agora mesmo. As pessoas precisam começar a pensar. E não é necessariamente a questão de escolher um lado ou o outro. O nosso ponto é que devemos ser observadores. Sim, porque todo esse plano, ele vem de uma perspectiva bíblica. Sem que as pessoas percebam, já que elas colocaram a palavra de Deus de lado. Muito bem, Martin, esta foi só a introdução. Sim. Vamos começar o tema agora? À medida que a agressão religiosa destruir as liberdades de nossa nação, os que quiserem permanecer ao lado da liberdade de consciência serão colocados em situações desfavoráveis. Em seu próprio interesse, devem eles, enquanto têm oportunidade, tornar-se entendidos com respeito às doenças, suas causas, maneira de evitá-las e a cura.
E os que isto fazem encontrarão um campo de trabalho em qualquer parte. Haverá muitos sofredores que necessitarão de auxílio, não só entre os de nossa própria fé, mas principalmente entre aqueles que não conhecem a verdade. Veja só aqui, Martin, à medida que a agressão religiosa destruir as liberdades de nossa nação, até mesmo a questão da divisão racial, como o Black Lives Matter, por exemplo. Ela é uma questão religiosa. Eles mesmos disseram isso. E em relação às vacinas, também disseram que é uma questão religiosa. O Papa já deixou isso bastante claro. E também em relação à mudança climática, esta também é uma questão religiosa. Tudo se tornou uma questão religiosa. E diante destas circunstâncias, será muito conveniente nos tornarmos sábios em relação a como lidar com pandemias e doenças. Tenho sido repetidamente instruída quanto ao fato de ter a obra médico-missionária para com a obra da terceira mensagem angélica a mesma relação que mantém para com o corpo, o braço e a mão. Sob a direção da divina cabeça, devem trabalhar unidos no preparar o caminho para a vinda de Cristo. O braço direito do corpo da verdade deve estar constantemente ativo, trabalhando incessantemente, e Deus o fortalecerá. Não deve, porém, tornar-se o corpo. Ao mesmo tempo, o corpo não deve dizer ao braço, não tenho necessidade de ti. O corpo necessita do braço a fim de fazer obra ativa e intensiva. Ambos têm o seu trabalho designado e ambos sofrerão grande prejuízo caso operem independentemente um do outro. Nós já mostramos em vários episódios que a Babilônia também tem o seu braço direito, que é o papel médico que ela exerce na sociedade. Todo mundo neste planeta tem medo de não possuir assistência médica. E o braço médico de Deus é bem diferente do da Babilônia. A obra médico-missionária deve fazer parte do trabalho de toda a igreja em nossa terra. Desligada da igreja, ela se tornaria em breve uma estranha miscelânea de desorganizados átomos. Ou seja, não podemos separar a verdade bíblica, não podemos separar o plano da salvação, não podemos separar as 3 mensagens angélicas, que é o último aviso para o mundo, do trabalho médico missionário. Não é possível. Em vez de servir de mão auxiliadora de Deus para promover a verdade, sugaria a vida e a força da igreja e enfraqueceria a mensagem. Conduzida independentemente, não somente consumiria talentos e meios necessários em outros ramos, como no próprio trabalho de ajudar os desamparados, independentemente do ministério da palavra, colocaria os homens em situação de zombarem de uma verdade bíblica. Sabe, eu agora vou dizer algo que talvez eu me arrependa mais tarde, mas eu vou dizer mesmo assim. Muitos dos braços de nossa instituição já separaram a mensagem da saúde do ministério da Bíblia. Sim. Muitas se tornaram uma instituição de alívio que não apresentam a mensagem. Já outras apresentam a mensagem sem o alívio. Ao separarmos as duas coisas, fazemos um desserviço à última mensagem que deve ser levada ao mundo. Muitas querem apenas ser reconhecidas. Vamos cuidar das pessoas, mas sem falar de Cristo, não é? Ou então querem cuidar das pessoas, mas fazendo da maneira do mundo. Não Sim. fazem da maneira apontada por Deus. E elas trabalham em todos os níveis assim. Por exemplo, elas dão comida às pessoas e as ajudam em seus problemas. Mas o alimento que dão é de acordo com o mundo. Este não era o plano original. Isso está acontecendo em toda parte e fomos alertados a não fazermos assim. Eu gostaria de dizer-lhes que muito em breve não haverá outra obra a ser realizada nas linhas ministeriais além da obra médico-missionária. E isso é muito importante. O que ela quer dizer é que o evangelismo, muito em breve, não será mais possível. Já somos veladamente banidos na internet. Sim. Mas em breve esse banimento será escancarado.
Com certeza. O Papa já deixou bem claro que qualquer forma de evangelismo eletrônico, diferente do dele, é claro, deve ser completamente banido. Nunca sereis verdadeiros ministros do Evangelho até que mostrem um verdadeiro interesse à obra médico-missionária, que é o Evangelho da cura, da bênção e do fortalecimento. Martin. Cura, fortalecimento e bênçãos. A cura não faz parte do mundo médico. Sim. Agora, aí está ligando ao homem que tem suas raízes na Bíblia e na verdade. Ele pode trazer cura. Isto é interessante, pois é um tipo de cura diferente. Precisamos falar a respeito disso. Tiago 5, verso 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Seria esta uma promessa vazia, Martin? Não, nenhuma das promessas da Bíblia são vazias. Muito bem. A oração da fé salvará o doente. Às vezes, devemos responder nossas orações fazendo alguns ajustes em nosso estilo de vida, não é? Pois não se brinca com o Senhor. Ele não vai curá-lo se você conscientemente viola as leis da saúde. Sim. E também é muito importante aquela frase: seja feita a tua vontade. Porque às vezes Deus sabe o que é melhor. E pode não ser exatamente o que você quer. Salmo 139, verso 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Martin, fomos feitos de maneira admirável. Eu me lembro de minha carreira na universidade quando eu li aqueles livros grossos de biologia, além dos livros médicos que tínhamos que ler todos. Sabe, nós realmente fomos feitos de maneira admirável. Mas eu cheguei à conclusão que todo o nosso conhecimento não passa de uma minúscula fração de tudo o que existe. Eu farei uma declaração agora que acredito que muitos irão discordar. Sem fé em Deus, é impossível ser saudável. Eu sei que todos os ateus do mundo discordam completamente disso. Mas eu vou dizer de novo, sem fé em Deus, é impossível ter saúde. Não apenas no aspecto espiritual, mas também no aspecto físico, já que a mente, o corpo e o espírito estão integralmente relacionados. Quando um sofre, todos sofrem. Se você exclui de sua vida o autor da vida, você está doente. Sim. Falta alguma coisa a você e você nem se dá conta disso. Você acha que está bem, mas a verdade é que você está doente. Espiritualmente doente. E se você está espiritualmente doente, então, a um certo nível, você também está fisicamente doente. Vamos agora dar uma olhada nesta impressionante história de quando Moisés teve que fazer uma serpente no deserto. Está no capítulo 21 de Números. Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. O caminho para o Éden é difícil, não é? O caminho estreito não é aquele que é mais fácil. O caminho para Canaã não é fácil. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui não tem pão, não tem água, nossa alma tem fastio desse pão leve. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: pecamos porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, coloque-a sobre uma haste e todo aquele que foi picado ao olhar para ela viverá.
E Moisés fez uma serpente de metal e colocou-a sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando este olhava para a serpente de metal, vivia. Muito bem. Qualquer indivíduo moderno, lógico, que lê algo desse tipo, vai achar que isso é bobagem. Mas isto não é um conto de fadas, isto é a realidade. E todos sabemos que a serpente simbolizava Cristo, que tornou-se pecado por nós. Assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, também o Filho do Homem foi erguido, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, 14 e 15. Portanto, se você tem consciência de seus pecados, não fique murmurando a respeito deles, mas olhe e viva. Jesus é o nosso único Salvador. Apesar de milhões que precisam ser salvos rejeitarem a sua oferta misericordiosa, nenhum que confiar em seus méritos será deixado a perecer. Ao nos apercebermos de nossa miserável condição sem Cristo, não devemos nos desesperar. Devemos depender de um Salvador crucificado e ressurreto. Ó alma pobre, doente pelo pecado e desencorajada, olhe e viva! Jesus prometeu em sua palavra, Ele salvará qualquer um que for a Ele. Veja que ela utilizou o termo doente de pecado. Portanto, se você peca, você está doente. Isso é até mesmo manifestado no mundo físico. Ah, isso com certeza. Por exemplo, aquele homem lá no tanque de Bethesda. É verdade. Muito bem, Martin, eu vou resumir mais uma vez. A culpa causa doença. A depressão causa doença. O medo causa doença. A raiva, a incerteza, a falta de confiança, a amargura, tudo isso causa doença. A humanidade, por si mesma, não é capaz de lidar com essas coisas. E é por isso que milhões se tornaram dependentes de drogas, medicação, psicólogos, psiquiatras e vários outros métodos de alívio que levam à perdição da alma. Veja, eu não estou dizendo necessariamente que um psiquiatra ou psicólogo o levará ao caminho da perdição, mas a verdade é que você busca a ajuda de um profissional desses porque a sua vida não vai bem. Você até pode ter um alívio, mas este alívio será temporário. Ele não cura a alma. Não, é que nem tomar um remédio para dor de cabeça. Exato. Ele não trata a causa, mas só os sintomas da dor de cabeça. Portanto, todas estas coisas causam doenças. E aqui embaixo há uma citação interessante do Espírito de Profecia. A imaginação leva a formas severas de doenças. A mente precisa ser controlada, pois ela possui uma das influências mais fortes sobre a saúde. A imaginação é frequentemente enganosa e, quando deixada livre, pode trazer grandes doenças. Muitos acabam morrendo de doenças imaginárias. Martin, esta é uma declaração incrível. Eu conheço muitos que trouxeram doenças a si mesmos por causa da influência da imaginação. É isso que diz o Espírito de Profecia. Agora vamos ver o que o mundo médico tem a dizer a respeito. Temos aqui um artigo da Health Today, o efeito nocebo. Se você acha que ficará doente, você ficará. Este é o mundo médico falando. Alguns pacientes se sentem melhor após tomarem uma medicação, apesar desta não ter feito coisa alguma para melhorar sua condição. E isto é chamado de o efeito placebo. Mas o poder da sugestão tem um outro lado. Alguns pacientes sentem sintomas e efeitos colaterais apenas por ouvir falar deles. Já tem gente querendo nos convencer que muitas pessoas estão morrendo devido ao efeito nocebo. Então agora eles estão usando para servir os propósitos deles. Exatamente, é isso mesmo. Mas veja, se você tem uma inflamação no coração e você morre enquanto está jogando futebol no campo,
Isso não é um efeito nocebo, mas a consequência de uma outra coisa. Mas, enfim, eles estão utilizando isso. Sim, mas então daí você tem o outro lado também. Onde muitas pessoas podem ter ficado doentes nos últimos anos por causa Por causa da constante pressão da mídia, que quer nos encher de medo. Sim, Um relatório recente analisa o chamado efeito nocebo e sugere aos médicos que aprendam como melhor utilizar o poder das palavras para benefício dos pacientes. Os próprios pacientes têm um papel fundamental, disse o líder do estudo, Dr. Winfried Hauser, um professor associado de medicina psicossomática em Klinikum Salzbrücken, na Alemanha. Não se trata apenas de palavras negativas intencionais ditas pelos médicos ou enfermeiros, mas também o poder da expectativa negativa, das experiências negativas e dos medos dos pacientes. Será que isto corrobora o espírito de profecia? com certeza. E ele continua dizendo: os pacientes são muito receptivos a sugestões negativas, especialmente a situações percebidas como ameaçadoras, como, por exemplo, uma cirurgia, uma doença severa e aguda, ou um acidente, disse o pesquisador. Pessoas em situações extremas normalmente entram no estado de transe natural, o que as torna extremamente sugestionáveis. Será que estamos falando de hipnose em massa pela mídia, Martin? Isso é bem possível. Se você olhar para essa arte de mentir, a mídia usa de hipnose para te colocar num transe. Exatamente. Isso é um tipo de hipnose. Naquele vídeo sobre a Áustria, do qual mostramos uma amostra, e que o resto está na descrição, vemos o quão sugestionáveis são as pessoas. Elas simplesmente engolem a narrativa que lhes é dada, sem considerar qualquer outra narrativa. Elas se tornam tão doutrinadas que tornaram-se até mesmo destituídas de sentimentos humanos. Houve também o caso de um doutor que ele vinha constantemente promovendo um dos lados da narrativa porque ele estava confiando nos dados fornecidos por um dos fabricantes. E ele não acreditou que essa empresa mentiria. Mas depois de um tempo veio à tona através de alguns pesquisadores de que existem algumas coisas que com certeza não estão muito certas ali. E agora aquele doutor disse: me desculpe, mas eu confiei nesses dados aqui. Isso também é tipo como que entrar num transe, porque a pessoa começa a confiar tanto nesses dados que foram fornecidos a ela que... E, Martin, quem seria aquele que é 100% confiável? Deus. Deus. Ainda segundo o pesquisador, esse estado de consciência leva os afetados a mal compreenderem interpretações literais, ambiguidades e sugestões negativas. Ao invés de ficarmos em transe, somente absorvendo um monte de coisa, saia da caixinha e diga: vamos ser lógicos. Vamos ponderar sobre as coisas. Parece que há algo realmente errado. E a pergunta é: por quê? Vamos ler uma citação do livro Conselhos sobre o Regime Alimentar. Há muitas maneiras de se praticar a arte da cura, porém, o céu aprova apenas uma delas. Nós já falamos sobre isso antes, mas vamos colocar aí de novo, apenas para não deixar dúvidas. Os remédios de Deus são os simples agentes de cura da natureza. Eles não vão onerar ou debilitar o organismo por meio de suas poderosas propriedades. Ela então fala do ar puro, da água, da higiene, a dieta apropriada, pureza de vida e firme confiança em Deus. Milhares estão morrendo por falta destes remédios. Ainda assim, estes remédios saíram de moda, pois a sua utilização adequada exige trabalho que as pessoas não gostam. Ar fresco, exercício, água pura, higiene, pensamentos puros estão ao alcance de todos, sem contar que são baratos.
Por outro lado, os medicamentos são caros, tanto no seu custo quanto nos efeitos que eles produzem no organismo. Ar puro, luz solar, temperança, descanso, exercício, dieta adequada, uso de água, confiança no poder divino. Estes são os verdadeiros remédios. Martin, isto não é exatamente o oposto do que prega o mundo? É. 100% ao contrário. É o oposto. É essencial tanto compreendermos os princípios envolvidos no tratamento dos doentes, como ter um treinamento prático para fazermos um bom uso desse conhecimento. Eu acredito de todo o coração que nunca foi tão importante em toda a história termos esse tipo de conhecimento. E eu concordo com você. Não podemos esquecer que Cristo é a fonte de cada impulso correto. Ele é o único que pode implantar no coração a inimizade contra o pecado. Cada desejo pela verdade e pela pureza, cada convicção de nossa própria pecaminosidade são evidências de seu espírito movendo os nossos corações. A religião formada, tendo como referência a norma divina, é a única que perdura. Temos duas coisas únicas aí. Há somente uma maneira de se lidar com doenças, ao menos que o céu aprova, e há apenas uma religião que pode lhe dar paz espiritual. É apenas esforçando-nos para viver a vida de Cristo aqui que nos preparamos para viver com Ele pelos séculos eternos. Eu coloquei esse slide porque ele nos conta uma história. Assim como no macro, é no micro. Ao olharmos para o mundo, especialmente no reino animal e nas ecologias do mundo, temos um sistema muito complexo. Temos os produtores da nutrição, que são as plantas. Algumas dessas plantas são unicelulares, que em sua maioria estão nos oceanos, que formam a base por meio da fotossíntese. Temos então os consumidores primários, que se alimentam das plantas, e então temos o primeiro, segundo e terceiro nível de carnívoros. Isso acaba gerando um monte de restos, e é aí que entram os carniceiros. Eles se encarregam de limpar os restos das criaturas mortas. Eles são, por exemplo, os caranguejos, as lagostas, moluscos. Basicamente, eles são os lixeiros. Eles limpam todo aquele material. Temos também as bactérias, mas às vezes há toxinas naquele lugar, o que acaba gerando muitas algas. Temos também as surfactinas, as espumas, tudo para limpar o ambiente. Assim como funciona no mundo macro, também funciona no micro. O seu corpo não é apenas aquilo que eu estou vendo. Dentro de você há milhares de células diferentes fazendo milhares de coisas diferentes. Algumas estão dando energia, outras assimilando, outras são nervos, enfim, tem muitas células dentro de você. E também existe muita simbiose. Há muitas bactérias que lhe ajudam em sua digestão. Algumas delas são necrófagas. E o seu sistema imunológico é como esses carniceiros que vão comendo tudo que não deveria estar lá. Também temos materiais sendo produzidos que unem certas coisas, de forma que os macrófagos podem vir e envolver aquilo e tirá-lo de seu sistema. É uma operação de limpeza. Mas, às vezes, a coisa se torna tão séria que você tem que utilizar certos mecanismos para ligar as toxinas antes que elas te matem. Portanto, da mesma maneira que é no mundo macro, no mundo aí da natureza, de como ela funciona, ocorre da mesma maneira no micro. Então, vamos começar a dar uma olhada em alguns assuntos e vai começar a ficar interessante. Mas não apenas isso, também controverso. Em 3 João, lemos assim: Amado, oro para que você tenha boa saúde e que tudo lhe corra bem.
assim como vai bem para sua alma. Martin, a minha pergunta para você é a seguinte: é da vontade de Deus que prosperemos e tenhamos saúde? Sim. Ele disse isso. Está escrito aí, não é? Mas será que podemos fazer uma contra-pergunta a Deus? Se o Senhor está tão preocupado com a nossa saúde, por que criar tantas armadilhas para nos fazer doentes? É uma pergunta válida? É um questionamento justo. É uma pergunta justa a se fazer a Deus, não é? Não é verdade? Se Deus quer que tenhamos saúde, por que Ele criou tantos agentes tóxicos e tantos patogênicos que podem nos matar ou nos deixar doentes? Será que Deus é um Deus vingativo? Ou, afinal, qual a intenção de Deus? Martin, será que não é o caso da gente entender errado as coisas? Eu acho que a segunda opção está um pouco mais em linha com aquilo que eu leio na Bíblia. Muito bem. Se começarmos a falar sobre saúde aqui, o que é que a mídia vai dizer? Não. As agências de checagem vão dizer que é tudo fake news, não é? Essas agências sempre saem das profundezas do inferno. Então, vamos lá. Teoria da doença. Estaríamos nós lidando com um caso clássico de reversão? Lembre-se de que eu sempre digo que o diabo é o mestre da reversão. Sim. Nada é o que parece. E aquilo que parece não é o que parece. Há duas teorias em relação às doenças, e isso é muito importante. Uma teoria diz que a doença vem de fora, e a outra diz que as doenças começam por dentro. Elas então são opostas. A teoria do germe. E veja, Louis Pasteur é considerado o pai da teoria do germe. Ele diz que o inimigo, ou seja, os germes e os vírus, atacam por fora e eles precisam ser vencidos através da medicina alopática. Então, o inimigo vive fora de você e ele está constantemente lhe atacando. Neste caso, o papel do mundo médico é criar armas contra este inimigo e bombardeá-los até o fim. Então, se o inimigo é uma bactéria, você o derrotará com um antibiótico. Se for um vírus, você o derrotará com um antiviral. Se o problema for uma dor de cabeça, você vai suprimi-la. Seja lá o que acontecer com você, é um inimigo, e ele precisa ser violentamente combatido, silenciado. É a isso que chamamos de resposta alopática. Mas há outra teoria. Segundo ela, a doença é o resultado de se violar as leis da saúde ou uma resposta à introdução de toxinas no organismo e deve ser combatida através da mudança do estilo de vida, ao ajudar o corpo a livrar-se daquelas substâncias danosas, restaurando assim a homeostase. Esta é uma teoria alternativa. Essas duas teorias são conflitantes. E qual dessas duas, Martin, você considera mais alinhada com 3 João 1:2? A segunda opção. A segunda, não é? Deus diz: eu quero que você prospere. Eu quero que você tenha boa saúde. Porém, há certas coisas que você precisa fazer. Por exemplo, evitar ambientes tóxicos, evitar colocar coisas nocivas em seu corpo. E se Deus se dispusesse a te dar orientações a respeito disso, esse Deus não seria um Deus de amor? Neste caso, não seria mais aquele Deus ruim que as pessoas imaginam? Que joga em você um monte de coisas prejudiciais. Muito bem. Temos aqui um artigo da Grande Loja de Ohio, é uma página maçônica, e ela nos mostra aqui o Dr. Jenner aplicando a vacinação, e a página também nos diz quais eram as suas afiliações. Adorável Mestre Edward Jenner. Nós já dissemos aqui que muitos creem que ele também era um jesuíta. É. Nós não encontramos claras evidências disto, mas nós encontramos evidências de que ele era, sim, um maçom.
Ele foi exaltado como mestre maçom em 1802 e foi membro da Loja de Fé e Amizade 270 em Gloucestershire, na Inglaterra, e foi ativo na fraternidade, servindo entre 1812 como mestre de sua loja. Temos, portanto, aqui um homem que contribuiu para a abordagem moderna de se lidar com as doenças. E, como vimos, ele era um maçom de um alto grau. É, certo. Agora, temos aqui o Louis Pasteur e um outro homem chamado Antoine Béchamp, ou seja lá como se pronuncia o nome dele. Este é um artigo do Dr. Robert Young e ele faz a pergunta: quem colocou o dedo na mágica da vida? Foi Antoine Béchamp ou Louis Pasteur? Louis Pasteur foi um químico francês e microbiologista nascido em Dole. Ele é mais conhecido por seu notável progresso na causa e prevenção de doenças. Seus experimentos apoiam a teoria do germe, ou seja, a teoria que diz que o inimigo mora fora de você e que precisamos constantemente criar armas para lutar contra eles. Em essência, Pasteur ensinava que as doenças vinham fora do corpo, em forma de bactérias. Para Pasteur, lutar contra a doença é tratar os sintomas com a vacinação. Essa abordagem modelou a medicina moderna e a farmacologia. Ele é o pai da teoria do germe. Por outro lado, Béchamp ensinava que as doenças nasciam dentro dos fluidos do corpo, dentro das células. Para Béchamp, não se deve lutar contra a doença. Para Béchamp, devemos criar um ambiente alcalino saudável de fluidos internos, no qual os sintomas da doença não conseguem se desenvolver através da quebra do sangue e células saudáveis em bactérias, fermento, mofo e seus dejetos químicos associados. É uma teoria bastante interessante. Estes dois senhores eram professores e cientistas bem respeitados. E estavam constantemente em conflito, pois tinham perspectivas diferentes. O Béchamp acreditava que as células de seu corpo, na verdade, se decompõem formando outras células e organismos dentro do seu corpo. Nosso objetivo aqui não é discutir o quanto isso é verdade ou não, mas o que ele está dizendo, basicamente, é que até mesmo a menor partícula de seu corpo é derivada de células existentes. Ou seja, sua célula é polimórfica. Elas podem se tornar muitas outras coisas. E, em certo sentido, a ciência mostrou que isto está correto, pois existem as células-tronco em nosso corpo, já que essa célula é muito especial. A célula-tronco pode tornar-se uma célula do cérebro, ela também pode tornar-se uma célula muscular, uma célula epitelial ou do fígado, qualquer uma delas, qualquer uma das milhares de células que você tem em seu corpo. Todas essas células vêm de uma célula-tronco. Veja, por exemplo, a célula de um nervo. Anatomicamente, ela parece ser completamente diferente do que uma célula muscular. Podemos achar que as duas não podem ser relacionadas, não é? É. Mas ambas vêm de uma célula-tronco. Agora, é verdade que, por exemplo, na produção de plaquetas sanguíneas, temos células que se decompõem, então as produzem, então se quebram em todas essas plaquetas, o que ajuda no processo de coagulação. Então elas vêm da célula. E ao olharmos para uma plaqueta, não imaginaríamos que ela vem de uma outra célula. E, finalmente, chegamos ao nível dos vírus. Existem diferentes camadas. Por exemplo, ele dizia que as células do sangue se decompõem e se formam em seja lá o que precisam se formar. Por exemplo, um macrófago irá cuidar dos dejetos de seu corpo, purificando o seu corpo ao consumir esses dejetos. Mas se os elementos tornam-se muito tóxicos, as células se decompõem em proteína, RNA, DNA,
o que eles não sabiam naquela época, pois isso ainda não havia sido descoberto. E hoje em dia, essas coisas que ele chamava com nomes complicados seria conhecido como vírus. Portanto, a pergunta é: o vírus seria algo que vem de fora, ou seja, a teoria do germe? Ou seria o vírus algo produzido em resposta a um ambiente tóxico, como um agente de limpeza, como um surfactante, um detergente, que liga as coisas e então é erradicada junto com as suas células imunológicas, sendo lançado para fora do corpo? Portanto, seria isso o resultado de se violar as leis da saúde, como consumir algo que é danoso ao seu corpo, seja de propósito ou por acidente? Ou seria algo que está vivendo aí fora, ou que quase vive aí fora e nos ataca? Estas são as duas teorias diferentes. Temos o artigo aqui de um homem chamado Jeff Green. Veja, não vamos discutir aqui o mérito, ok? Nós só vamos mostrar qual é o argumento aí fora no mundo. E ele faz a pergunta: existe alguma visão alternativa? Ou seja, existe alguma outra maneira de entendermos os vírus? Em seu artigo, ele escreve: mal entendidos virais. A ideia de que os vírus são agentes invasores que causam doenças foi criada por Louis Pasteur no século XIX. Sua teoria, conhecida como a teoria do germe, é o catalisador de todas as teorias existentes na profissão médica. Ao mesmo tempo que Louis Pasteur desenvolveu sua teoria do germe, um outro cientista francês chamado Antoine Béchamp surgiu com sua própria teoria de doenças. Ele a documentou e provou em seu livro chamado O Terceiro Elemento do Sangue. Sua teoria foi radicalmente diferente, sendo chamada de a teoria do terreno. A teoria do terreno propõe que todos os micro-organismos e vírus se originam dentro do corpo e não de fora. Os vírus ocorrem no corpo como resultado de toxicidade sistêmica e não porque o corpo foi invadido por ameaças externas. Sem a falsa teoria do germe para depender e do mito do contágio que é tão propagado nas pessoas, a profissão médica não teria mais aonde pisar e viria abaixo como um castelo de cartas. Veja, o nosso objetivo aqui hoje não é discutir se essa teoria é absolutamente verdadeira, mas a verdade dos fatos é que os vírus jamais conseguiram ser isolados do mundo externo. Quando se pega uma amostra, nós encontramos lá o RNA, assim como um conglomerado de proteínas, ao qual chamamos de vírus, em uma pessoa que apresenta os sintomas da doença. Portanto, a pergunta é: este elemento veio de fora ou é algo produzido pelo próprio corpo? Portanto, se uma teoria ou outra é absolutamente correta, não é a questão. A pergunta é: no caso de ser interno, no caso de o vírus ser uma resposta interna a um organismo cheio de toxicidade, seria algo que o seu sistema imunológico natural, como, por exemplo, os macrófagos, simbióticos, etc., não conseguiram absorver? Seria algo como material de limpeza para ajudar o seu corpo a purificar-se? Ou seja, como se fosse um alarme, uma coisa que dissesse que algo está de muito errado com o seu corpo. Se este for o caso, Martin, significa que o corpo está tentando livrar-se de algo. E, neste caso, a resposta lógica seria ajudar o corpo a livrar-se daquilo. Sim. Porém, se você acredita que é algo que vem de fora e que precisa ser destruído, Exatamente. Impedir que isso entre. neutralizado, e sabemos que o mundo enxerga dessa maneira. Bem, se enxergamos a doença assim, mas ela de fato for o seu corpo tentando se livrar de algo tóxico, isto significa que a doença não é apenas um alarme, mas também o seu mecanismo de livrar-se do problema. Portanto, dois métodos. Aham. Lutar contra a doença é o primeiro método,
Nele você destrói a doença. Mas o outro método é ajudar a doença. Aham. Você consegue ver que estamos falando de duas coisas bem diferentes? Veja, não seremos dogmáticos e dizer, apoiamos um e o outro não. Não, não é assim, porque com certeza existe alguma sobreposição. Mas eu acho interessante que haja duas teorias. É interessante. Nós nos hospedamos por um tempo numa das nossas estâncias de saúde. E lá, basicamente, o que eles faziam era tentar ajudar o seu corpo a se livrar da coisa que estava te causando o mal. E até mesmo o câncer pode ser visto de maneira similar. O câncer é uma coisa que está tentando limpar, o seu corpo está tentando eliminar uma coisa. Muito bem. E se você tem esta filosofia em sua mente de que a doença é uma resposta do corpo a alguma coisa que está causando a doença e que você precisa ajudar o seu corpo a livrar-se daquilo, isso determinará a sua filosofia em relação a como você encara a doença. Portanto, o mundo moderno nos diz que a solução é neutralizarmos esses invasores que vêm de fora, que por alguma razão existem nesse planeta e que tornam a nossa vida miserável. Isso, de certa maneira, também afeta a sua visão de Deus. Sim, com certeza. Não é? Eu trouxe aqui um artigo que apareceu em uma revista alemã de bastante renome. E ela diz que a vacinação é um ato de amor para com seu próximo. O próprio Papa disse isso, não? Eles refrasearam isso usando essa imagem aqui. Esta imagem é de conotação religiosa. Temos os anjos olhando lá de cima, temos o bebê Jesus, e então um dos reis magos que trouxe uma vacina. Esta seria a versão moderna, é claro, se você comprar essa narrativa. Mas lembre-se que o Papa disse que vacinar-se é um ato de amor, Sim. não é? E aqui temos essa pequena tirinha, na qual Linus está falando com Lucy, e o garotinho diz assim, o Papa disse que vacinar-se é um ato de amor para com o próximo. E a Lucy responde, pode ser, mas qualquer ato de amor forçado é chamado de estupro. O que você acha? E é verdade. É verdade. Isto é bastante próximo à realidade da situação atual. Muitos estão questionando. É. Muito bem. Se a doença for algo que vem de dentro, então o seu estilo de vida é muito importante, principalmente sua alimentação. Por exemplo, se você consome produtos animais como o laticínio, todos que consomem produtos animais se colocam num patamar de risco maior, pois passam a absorver toxinas acumuladas. Qualquer produto animal possui mais toxinas do que a base, que são as plantas. Isto é um fato. O exercício torna-se importante. A questão dos animais puros e impuros. Isso é muito importante, pois pare para pensar. Por que Deus daria instruções tão meticulosas a respeito disso? E o interessante é que essas instruções foram dadas antes do dilúvio. Porque senão, como Noé iria saber os animais que eram puros e impuros? Correto? É interessante salientar que os animais considerados impuros ou utilizam fermentação secal ou são carniceiros, necrófagos. São todos impuros. Eles são agentes de limpeza, portanto, não os consuma. Do contrário, você estará consumindo as toxinas que eles estão removendo do ambiente. E retornamos àquilo que você disse antes. Assim como no macro? Também assim é no micro. E é lógica. Sim, é lógico. Ar fresco. Não queremos inalar coisas ruins. Martin, muito tem se dito a respeito de substâncias químicas que não deveríamos estar inalando. Se formos a uma cidade poluída,
Estaremos inalando um monte de coisas que nosso corpo certamente não gosta. Agora, é interessante que o nosso corpo possui um sistema de purificação cíclico. E ele faz isso de maneira regular, num ritmo circadiano, até mesmo mais curto do que um ciclo anual. E é isso que vemos no mundo. Veja a temporada de resfriados. É um ritmo. É um ritmo anual. É por isso que eles podem prever com clareza quando será o próximo. Pois eles conhecem os ritmos, eles sabem quando vai acontecer. Isto é uma tentativa anual do corpo, ou então mensal, de livrar-se das toxinas. O corpo então joga todas as toxinas e o sistema trata de livrar-se delas. E às vezes o nível de toxinas é tão grande que torna-se necessário fazer o uso de agentes de limpeza, que neste caso, de acordo com aquela segunda teoria, seriam os vírus, que estão utilizando o próprio corpo, o seu próprio sistema genético, como um agente de limpeza, para expelir a toxina do corpo. É isso que diz a segunda teoria. Agora, voltando à questão da poluição, algumas pessoas creem que há substâncias químicas que são jogadas de propósito nos ares, mas nós não vamos falar a respeito disso agora. Mas, conhecendo a natureza humana, nada é impossível. E se você colocar na perspectiva bíblica, nada é impossível. Correto. Então, temos a luz solar. Todos sabemos como a luz solar é importante para o sistema imunológico. Água. Nós não queremos beber água que tem metais pesados nela, pois neste caso seu corpo terá que lutar contra estes agentes. E também precisamos confiar em Deus. Então é todo um pacote. Temos aqui mais uma citação. Se você está tentando encontrar um caminho mais fácil neste mundo, no qual não sofra cruzes, tentações, perdas, pense em Jesus. Ele deixou para trás a glória que tinha com o Pai antes desse mundo e veio para cá para caminhar entre os filhos dos homens. Ele era o único que poderia nos salvar. Este é um Deus que merece confiança. E o que foi que ele adquiriu? Ele adquiriu nosso intelecto. Isso quer dizer que ninguém tem o direito de coagi-lo. Sim. Se a sua consciência te diz que não, então ninguém tem o direito de mudar a sua consciência. Correto? Ele adquiriu as nossas almas. Isso quer dizer que não pertencemos a ninguém aqui. Ele adquiriu cada poder, cada habilidade que Deus deu ao homem, para que pudéssemos utilizar esta habilidade para a glória do Mestre que nos comprou, para que pudéssemos nos engajar em sua obra com toda a força de nosso ser. Ele vem em primeiro lugar. Estamos subordinados a ele. Nosso eu não é supremo. Temos um mestre. E as nossas ordens vêm dele. Tu és o médico-chefe. Não apenas da alma, mas do corpo também. Tu és o único que pode aplicar o bálsamo de Gileade. Nós a animamos o máximo que podíamos e a deixamos sentindo-se feliz. Aqui ela está falando de alguém. Mas se não trouxermos fé à equação, então estaremos em falta de um elemento muito importante. Sim. Vamos agora dar uma olhada em algumas teorias. O corpo consiste de oceanos de água. Em inglês, oceano já é plural, mas eles colocaram oceanos de propósito, pois estamos falando de mais de um. Existe água intracelular, ou seja, dentro das células. O sangue também possui água, chamada de plasma. E aqui, em azul, temos o fluido intersticial. Esse, na verdade, é o maior órgão do corpo humano. É o fluido intersticial. O fluido intersticial, mais tarde, torna-se parte do sistema linfático. Aqui temos o sistema linfático, e o sistema linfático é constituído de todos esses vasos linfáticos. Eles se unem e, eventualmente, logo aqui, eles retornam para o sangue,
tornando-se então parte dele. Temos todos esses nódulos linfáticos que auxiliam o seu sistema imunológico. Você provavelmente sabe que quando o nosso organismo está cheio de toxinas, os nossos nódulos incham. Isso é porque eles são agentes de limpeza. Esta célula aqui produz lixo metabólico. E, às vezes, quando o corpo é tóxico, as células tornam-se tóxicas. E este material acaba aqui, no fluido intersticial. Este material, então, vai percorrendo o sistema linfático e seu sistema imunológico vai tomando conta de tudo aquilo que é realmente sério. Se as suas glândulas linfáticas incham, isso quer dizer que o seu corpo está altamente tóxico e você precisa de um detox. É o seu corpo te avisando que algo precisa ser removido dele. O sistema linfático, então, é um sistema muito importante. Ele possui cerca de 3 litros de fluido que percorrem seu corpo todos os dias. Conforme o sangue é bombeado, a pressão aumenta e uma porção desse fluido torna-se parte do fluido intersticial, que por sua vez alimenta as células, etc, etc. Lembre-se, assim como é no macro, também é no micro. No sangue, temos células que devoram dejetos e qualquer coisa que seja nociva ao seu organismo. Martin, se você quer ter boa saúde, é fundamental ter um bom sangue. Com certeza, afinal a vida está no sangue. Correto? Vamos ver o que significa ter um bom sangue. Deus escreveu a sua lei em cada nervo e músculo, cada fibra e função do corpo humano. A indulgência de apetite natural, seja de chá, café, tabaco, licor ou intemperança, está em guerra com as leis da vida e da saúde. Ao usar estes artigos proibidos, uma condição de coisas é criada no sistema que o Criador nunca planejou. Esta indulgência em qualquer um dos membros da família humana é pecado. O alimentar-se de comida que não produz bom sangue é trabalhar contra as leis de nosso organismo. É uma violação da lei de Deus. A causa produz o efeito. Sofrimento, doença e morte são penalidades certas desta indulgência. De acordo com isto, de onde vêm as doenças? A partir de dentro. Vêm dos seus hábitos. Aham. Temos aqui um artigo bem interessante. Ele diz assim: algumas células sanguíneas vêm de uma fonte surpreendente, o seu intestino. Martin, este artigo é de 29 de novembro de 2018. Foi um estudo conduzido pela Universidade de Colômbia. E a maneira como descobriram isso é surpreendente. Sempre pensou-se que o sangue era produzido na medula e no baço, mas nunca no intestino. Ninguém sabia disso. Mas em alguns casos em que a pessoa adoece do intestino, como por exemplo a doença de Crohn, é necessário remover uma parte do intestino. E eles costumavam fazer transplantes. Transplantavam intestinos de outras pessoas para o paciente. Eles então descobriram que células sanguíneas de um tipo diferente estavam sendo produzidas pela pessoa que recebeu o transplante. E eles então descobriram que o intestino produz sangue. O intestino humano pode produzir cerca de 10% das células sanguíneas em circulação a partir de seu próprio reservatório de células-tronco formadoras de sangue. É o que diz um estudo recente surpreendente. Os cientistas achavam que as células eram produzidas exclusivamente na medula a partir de um grupo especial de células-tronco. Na verdade, há alguns cientistas que acreditam que a maior parte do sangue que circula em nosso corpo é produzido pelo intestino. E o resto é apenas uma área de estocagem de emergência. É uma área de produção secundária. Portanto, o intestino tem um papel muito importante.
E este estudo foi feito em 2018. Essa descoberta tem apenas 2 anos e meio. O título do próximo artigo é Mecanismos Epigenéticos de Diferenciação de Células Sanguíneas. É de 2020, a fonte é o Instituto Max Planck de Imunobiologia e Epigenética. Na medula óssea, as células-tronco sanguíneas, por meio de células precursoras, dão origem a uma variedade de tipos de células sanguíneas com várias funções: glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. Vemos aí a ideia de que uma célula é capaz de produzir vários tipos de outras. Basicamente, é o que o Béchamp dizia. O tipo na qual a célula se desenvolverá depende de vários fatores. A dosagem correta da enzima MOF e no tempo correto dispara programas desenvolvedores nas células-tronco e células precursoras, e as células diferenciam entre os glóbulos vermelhos. Em média, o corpo humano contém 35 trilhões de glóbulos vermelhos. Aproximadamente 3 milhões dessas pequenas células morrem em 1 segundo. É muita coisa, não é? É. Mas neste segundo, o mesmo número de células são produzidas a fim de manter o nível de glóbulos vermelhos. Interessantemente, todas estas células passam por um processo de diferenciação multinível chamado de eritropoiese. Elas têm início a partir de células-tronco hematopoéticas, as precursoras de cada célula sanguínea, incluindo todos os tipos de células imunológicas, e as diferenciam inicialmente em células progenitoras multipotentes, seguidas por um processo gradual de especialização em glóbulos vermelhos maduros. É como uma cascata. E, Martin, e se arriscarmos um pouco mais e dissermos que quando todo esse sistema é perturbado, ele então é decomposto em agentes de limpeza, como por exemplo os vírus, etc. Então, eles podem ser a consequência de um organismo carregado de toxinas que o sistema normal é incapaz de administrar. Isto significa que devemos ajudar a doença e não lutar contra ela. Vamos olhar para o sangue. Aqui temos um slide que mostra como é o sangue saudável. Podemos ver todos esses corpúsculos vermelhos de sangue, separados uns dos outros. Agora, por qual razão estes corpúsculos não aglutinam, eles não colam um no outro? É porque, além da cobertura de proteína, eles também possuem uma carga. Os glóbulos vermelhos normalmente têm uma carga negativa. Então, quando se aproximam um do outro, eles se repelem. É por isso que eles se mantêm separados. Mas se algo interfere na cobertura de proteína deles, esta carga é afetada. E esses glóbulos passam então a se aglomerar. Podemos ver aqui embaixo, veja. Ali estão as páginas de onde retiramos essas imagens. Mas este sangue aqui não é saudável. Você com certeza não vai querer o seu sangue desta maneira. Agora, aqui do outro lado, temos um capilar. Um capilar é um vaso sanguíneo extremamente fino. Veja como os glóbulos vermelhos viajam pelo capilar como uma fila única. Ela é tão pequena que apenas um glóbulo vermelho pode passar por vez. Na verdade, o glóbulo vermelho é um pouco maior que o capilar. Ele precisa até mesmo esticar. O que é muito útil quando se olha para os pulmões. Temos os capilares em volta do alvéolo, e ao expandir, ele fica muito próximo à superfície, que se torna mais fina por causa da expansão. E isso permite uma melhor troca entre o oxigênio e o dióxido de carbono, e de qualquer outra coisa da qual o organismo queira se livrar. Martin, se o seu sangue está todo aglutinado, como aqui embaixo, seria muito difícil para o sangue passar pelo capilar, não é? Isso significa que o suprimento de oxigênio será consideravelmente interrompido. Mas há um outro aspecto do sangue que se chama giro da moeda. Este é um artigo da Live Blood Online que diz o seguinte: os glóbulos vermelhos se sobrepõem de maneira bem apertada em um giro de moeda. Consegue ver aqui embaixo? Parece umas moedinhas. Martin, se isto aqui é um glóbulo vermelho,
e este é um outro, e você une os dois juntos, você diminui a área da superfície pela metade. Este lado está disponível, o outro também, mas o meio está dentro. Então, quando você tem essas moedinhas viajando pelo capilar, temos então uma área de superfície bastante limitada em que elas percorrem individualmente. Isto cortaria o seu suprimento de oxigênio? A sua respiração é afetada? Mas o que causa isso? Segundo este jornal americano, isto acontece por conta de desequilíbrio digestivo e estresse intestinal causado por deficiências de enzimas ou dieta inapropriada. Não acabamos de ler isso? Sim. Que a nossa dieta determina se produzimos bom sangue ou não? Então, quais são as razões pelas quais produzimos sangue desta maneira? É por causa do desequilíbrio digestivo e do estresse intestinal. Este é o pior estado de ligação proteica e indica hiperviscosidade, ou seja, sangue grosso. Está correlacionado com excesso de proteína no sangue, assim como uma assimilação e digestão inadequada de proteínas. Outras causas incluem... Veja, isso aqui é um jornal americano e acabamos de ler no Espírito de Profecia. Incluem o estresse, café, cigarros, bebidas carbonadas cafeinadas, excesso de carne e açúcar refinado. Então, meu amigo, boa alimentação, bom sangue. Alimentação ruim, sangue ruim. Martin, suponha que acrescentemos proteínas a isso. E vamos ser bem diretos aqui. Proteínas spike. Se introduzirmos proteínas como essa, que se aderem às células do sangue... Veja, eu vi muitas e muitas imagens de pessoas que estavam com Covid e mesmo que foram vacinadas, e percebi que muitas dessas pessoas tinham sangue deste jeito aqui. Isto é sangue ruim. E lembre-se que é este sangue que corta o seu suprimento de oxigênio. Não é à toa que elas sentem falta de ar. Não importa que sejam entubadas. Se os glóbulos vermelhos não conseguem passar um a um pelos capilares, isso não vai ajudar muito. O que você quer é corrigir isso. Você precisa ajudar o seu corpo a livrar-se de seja lá o que for que estiver causando esse problema. Sendo assim, o que é que vamos fazer? Será que vamos adicionar ainda mais o problema em forma, por exemplo, daquilo que está sendo injetado? Ou faremos outras coisas? Vamos nos perguntar o seguinte: será que Deus deu conselhos em como mantermos a saúde? Sim, Ele deu. Está no livro de Gênesis. Lá ele descreve qual é a dieta original do homem. No livro de Levíticos, ele coloca certas restrições na dieta do homem. Lá ele diz o que é puro e o que é impuro. Mas lembre-se de que a dieta original não constituía de carne. Já no livro de Êxodo, vemos que tipo de comida ele deu ao povo de Israel. Eles queriam carne, mas Deus proveu outra coisa. No Espírito de Profecia, existem instruções de como manter um corpo saudável, o que engloba a mente, o corpo e o espírito. Deus prometeu alívio das doenças do Egito em condição de obediência às suas instruções. Martin, se a doença for algo que se origina externamente e que, portanto, deve ser combatida, então não importa qual o seu estilo de vida, você pode comer e beber o que quiser. E se preocupar apenas em tomar remédios, para assim lutar com aquilo que vem de fora. Lembre-se, são duas filosofias. Portanto, o Senhor prometeu que nos livraria das doenças do Egito se o obedecêssemos. Em Êxodo 15, 26 é dito: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, então não colocarei sobre ti nenhuma das enfermidades que pus sobre o Egito, porque sou eu, o Senhor, que te sara. Em Deuteronômio 7,15 lemos: o Senhor os guardará de todas as doenças. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Agora, duas citações.
A intemperança tem enchido o mundo de doenças. E os ministros do Evangelho não podem gastar o seu tempo e força aliviando todos que precisam de ajuda. O Senhor mandou que os médicos e enfermeiros cristãos trabalhem em conexão com aqueles que pregam a palavra. Não se pode separar os dois. Devemos ensinar as nossas crianças a não violarem as leis de nosso ser. E também o título dessa nossa conversa é A Obra Médico-Missionária nos Tempos de Crise. Estamos falando da verdadeira obra médico-missionária. E aqui tem mais um interessante da Review and Herald. A natureza, a fim de livrar-se das impurezas venenosas, esforça-se por livrar o organismo. Esse esforço produz febre e aquilo que chamamos de doença. Mas mesmo aí, se os doentes pudessem auxiliar a natureza fazendo uso de água pura, muito do sofrimento poderia ser evitado. Mas muitos, ao invés de fazerem isso, ao invés de procurarem remover o veneno de seu organismo, colocam no sistema um veneno ainda mais poderoso para remover o veneno que já está lá. Esse é o X da questão. E eu pergunto para você, isso tudo que acabamos de ler está em harmonia com a teoria que diz que as doenças são causadas por agentes externos? Ou em harmonia com a teoria que diz que a doença é sua amiga e que está apenas tentando livrar o seu corpo de algo nocível para ele? Ou qualquer seja a toxina que esteja no seu corpo. É isso aí. E se este é o caso, então esta citação é verdadeira. Veja, a única esperança de coisas melhores está na educação do povo nos princípios corretos. Que os médicos ensinem o povo que o poder restaurador não está em drogas, mas está na natureza. A doença é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições que violam as leis da saúde. Martin, este é o X da questão. Temos duas ideologias. E a verdade está provavelmente invertida. E não é nada surpreendente se você considerar quem que está querendo inverter tudo isso. Pois é. É o mestre da inversão quem está por detrás de tudo isso. E algumas dessas toxinas são colocadas de propósito no ambiente por pessoas que já perderam a sua conexão com o verdadeiro Deus. É por isso, Martin, que ela escreve que o diabo, por meio de seus anjos, coloca no ar um agente mortal que faz perecer milhares pela pestilência. Estas visitações tornar-se-ão mais e mais frequentes e desastrosas. A destruição virá sobre homens e animais. Será então que Deus criou tudo isso ou o homem é o responsável? E isso é por acaso ou estão fazendo por querer? Será que você vai até mesmo chegar na questão climática? Vamos terminar com este verso de Provérbios. Meu filho, preste atenção nas minhas palavras, dê ouvido ao que eu te digo. Não as perca de vista, guarde-as em seu coração, pois são vida para aqueles que a encontram, e saúde para o seu corpo. Que Deus nos dê sabedoria para discernirmos a verdadeira causa das doenças. E no próximo episódio, veremos como lidar com a doença uma vez que ela já se manifestou. É uma das coisas mais importantes para os nossos tempos. É como você diz, meu amigo. Isso é fundamental para o nosso tempo. Oremos. Querido Pai, será possível que sejamos tão ignorantes a ponto de termos saído do caminho em tantos aspectos diferentes? Eu sei, Pai, que este assunto não é sempre tão claro. Há muitas nuances. Mas se a doença é o resultado daquilo que fazemos e colocamos em nosso corpo, então, Senhor, certamente existe uma solução que está em harmonia com os princípios que Tu revelaste. Ajuda-nos a encontrá-los
a vivermos e a pregá-los. Em nome de Jesus, amém. Amém.